Agora vamos para a costura final, então. Como que a gente costura e possíveis etapas ou possível desdobramento disso até a eleição aí que, né? Não sei se vai ter algum efeito, alguma coisa que possa influir. O que você acha, Renato? Eu tenho minhas opiniões. Vamos lá. Tá, vamos lá. Minha opinião... Em relação à linha temporal, a gente fechou tudo e todo esse quebra-cabeça. Então vamos daqui pra frente. Vamos lá, cara. O que pode acontecer? O que eu acho é o seguinte, nunca o Centrão teve tão fraco no Brasil. Sim, consequências de estudo. Mesmo? O Centrão está fraquíssimo. Fraquíssimo. Vou colocar. Por que você faz essa leitura? Pô, é bem legal isso aqui. O Bolsonaro, ele tem um mérito. E é um mérito, vamos dizer, que ele nem sabe que tem, porque ele não pensou em ter esse mérito. O Bolsonaro facilitou tanto a corrupção no governo dele, que todo mundo se lambuzou. Então qual foi o mérito do Bolsonaro? Ele ajudou realmente a acabar com a Lava Jato. Ele se orgulha disso. Ele se orgulha disso. E aqui eu não tô fazendo propaganda, é o fato. Ele se orgulha. Não, eu acabei com a Lava Jato. O filho dele, né, comemorou, Eduardo, que o Lula tava solto, que ia participar da eleição. Ele institui, na prática, o orçamento secreto em larga escala. Ele coloca o Centrão para controlar o Ministério da Casa Civil através do Ciro Nogueira, que a gente já falou bastante dele por aqui, tá? E com base nisso, nunca que o Centrão roubou tanto. O Centrão roubou mais do que no período do Petrolão. Porque há um outro terceiro escândalo aqui que ninguém comenta, que é o orçamento secreto. E o orçamento secreto estoura ali durante o governo Bolsonaro e as emendas são desviadas. E o que aconteceu? O Lula, que é malaco, ele chega, vai pro poder e fala, pra eu poder governar eu preciso dar uma trancada nesses caras do Congresso, que são corruptos. Então o que foi? Deixaram os caras roubando a emenda. E os caras falam, pô, tá na impunidade, tá garantido. O Lula põe o Dino. O que o Dino vai fazendo? Tá acumulando todas as investigações e provas de corrupção contra esses parlamentares, todos do Centrão. Agora, já no fim do ano passado, começou a sair uma série de operações pegando os envolvidos nos esquemas de corrupção envolvendo as emendas. Um monte. E vai vir mais um monte. Dica, vai vir dezenas de operações contra o Centrão. Então, os deputados do Centrão vão estar em todas essas operações. Os chefões do Centrão, que são os presidentes de partido, estão no Banco Master ou no INSS. Então o Centrão tá todo quebrado. O Centrão tá machucado, com medo, todo mundo ser preso. Então o Centrão tá meio que desmoralizado. O que o Lula fez? Malandro. O PT tá organizando manifestações de mentira, vocês devem ter visto isso, contra a corrupção. Eles fizeram manifestação contra a corrupção agora, recentemente, organizado pela Paula Lavigne no Rio de Janeiro. Botaram o Caetano Veloso, botaram a CUT aqui em São Paulo, todos contra o Centrão, todos contra a corrupção. Por quê? Porque o PT quer concentrar poder destruindo o Centrão. Foi o Centrão, em grande medida, que votou pra Dilma cair. E pra você governar o Brasil hoje, você precisa quebrar a perna do Centrão, acabar com o orçamento secreto, e aí você tem a maioria, e aí o PT vai fazer o que ele fazia, que se não tem mais orçamento secreto, quem libera a emenda pra comprar o voto do parlamentar é o presidente, que seria o Lula. Então uma coisa tá nesse status agora. Esse escândalo, mais outros, deixou o Centrão de joelhos. O Centrão, no fundo, é um bando de otário que quer roubar, ele quer fazer aquele roubo de curto prazo. Então, roubar, desvia emenda. Tem Banco Master, tô dentro, tem INSS, tô dentro. Que ele se lambuzou e agora estão pegando ele, peladinho, cheio de dinheiro no bolso, na cueca, e fraco. E também partir de uma leitura de que alguns partidos do Centrão não vão estar com o governo Lula. Né? Então, justamente para ele faz sentido até ter esse embate com o Centrão, que é da base de sustentação do governo. Tem ministérios, todos esses partidos aí têm ministério, mas muitos deles não vão estar oficialmente apoiando o Lula. Vão estar numa posição ali meio... Agindo em causa própria. No meio do caminho, que é o caso do União Brasil, é o caso do PP, né? Possivelmente do PSD. Né? Então, eles estão fazendo esse jogo. E uma curiosidade, o Renan falou do orçamento secreto, que é outro escândalo bilionário que tem no Brasil, que a gente 50 nem mil falou. por ano. E que também 50 mil por ano. A gente falou lá de ter o quadro policial, né? Que você vai fazendo as ligações, você pode botar o orçamento secreto no meio. O cara que eu falei aqui, o Jonathan de Jesus, ministro do TCU, ele e o pai dele basicamente mandaram coisa de 15 milhões de reais para uma cidade no interior de Roraima para fazer 300 casas. Foi entregue uma de 300. É investimento, assim, dinheiro público jogado no lixo. Então você pode até fazer as conexões aí desses 3 grandes escândalos no Brasil. Você vai ver que vai acabar pegando praticamente as mesmas pessoas e de todos os espectros políticos. Exatamente. E é bizarro. Só uma coisinha aqui, tá? O Centrão tinha um plano de fuga. Se o pessoal no chat, né, for esperto, quem era o candidato do Centrão e da Faria Lima por um período para a presidência da República até o Flávio declarar que era candidato? A galera vai checar. Era o Tarcísio.
Olha só, a gente falou de vários personagens hoje. O Tarcísio era o candidato à presidência do Centrão. O Centrão tava louco pra botar o Tarcísio. Agora a gente vê porque o Centrão tava desesperado em ganhar a eleição. O Tarcísio tinha como coordenador informal da campanha dele o Ciro Nogueira, o Banco Master. O cara que tinha sido meio que pré-anunciado pelo Tarcísio como ministro da Fazenda dele era o Roberto Campos Neto. O mesmo Roberto Campos Neto que tinha encontrado com o Ciro Nogueira, com o Vorcaro, e que ignorou a maior parte das chamadas da CVM e do mercado financeiro sobre a fraude lá do Banco Master. O mesmo Tarcísio que recebeu 2 milhões de reais em doação do Fabiano Zettel na campanha dele. O mesmo Tarcísio, aí assim, vai ficar muito longa a live, mas assim, depois o pessoal procurem sobre o caso da EMAI, que envolve o Tanuri. A empresa que comprou a EMAI na privatização era um fundo chamado Fênix, era tocado por esse Tanuri, já deu calote. O fundo contava com, vamos dizer, ativos do Banco Master. E aí depois teve que recomprar, na verdade a Sabesp faz uma operação super estranha. Cara, não sobra um. Então tinha um plano do Centrão, meio que assim, cara, precisamos chegar ao poder de alguma maneira, né, porque o Centrão tá desesperado. E meio que essa alternativa foi desconstruída. Então, eu não sei se eu me estendi aqui, mas se eu for falar de futuro, o jogo tá muito maluco, cara. É isso? Cara, acho que é isso. Assim, só também o que me espanta nessa história, além dessa rede, é o quanto as pessoas ainda não estão olhando pra isso. Não estão olhando pra isso. Cara, essa é a maior fraude, esse é o maior roubo, roubo da história do Brasil. Esses caras deveriam estar presos. Devia ter governador que está envolvido preso. Esse Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, é pra botar na cadeia e nunca mais sair. Se fosse o governo do Renan, era pena de morte nesses caras. Porque o quanto que eles roubaram não tá escrito aqui. Eu preciso falar 3 horas pra conseguir descrever a quantidade do roubo que esses caras fizeram. E tudo isso acobertado por essa gente com mandato, governador, senador e um monte de gente querendo ser candidato a presidente da República de bico calado. Porque sabe que se falar o que precisa falar desse escândalo, vai acabar resvalando no amiguinho. Então, cara, meu recado final é esse, pelo amor de Deus, acorda! Esse é o maior roubo da história do Brasil, acorda pra essa porra, roubaram descaradamente, tudo por meio de operações financeiras, por detrás da cortina. Cara, você precisa fazer alguma coisa, a gente tá fazendo a nossa parte de alguma forma, a gente vai pra rua, quinta-feira agora, se tiver uma pessoa lá, 2 pessoas lá, eu vou ser uma delas, e quem quiser acompanhar, venha quinta-feira às 19 horas na frente do Banco Master. É o que eu falo, assim, se vocês querem ter eleições, e vocês querem ter um país... Quinta-feira, às 19 horas, dia 22, nessa quinta-feira agora, é isso ou aceitar o golpe, aceitar que vão passar a mão na tua bunda pra sempre e nada vai acontecer. E quem tá passando a mão, assim, é a mão de esquerda, a mão de direita, a mão do STF, a mão dos tribunais, a mão do TCU, a mão do mercado financeiro, é a mão de todo mundo, cara. É quinta-feira e começa uma rebelião de vocês, é da população. Porque se não for da população, não vai ser de ninguém. Não vai ser com manifestação verde e amarelo bancada lá pelo PL do Valdemar da Costa Neto. Não vai ser com PT, com artista. Não vai ser com ninguém. É meio que assim, quem trabalha se rebelando. Ou acontece isso, ou começa a ficar muito difícil. Porque também todo mundo vai perceber o seguinte, vale a pena roubar que a população já meio que largou mão. Cara, não larguem mão. Não larguem mão. Começa quinta-feira e não é pra terminar na quinta-feira. É pra vocês convocarem mais e a gente despertar o Brasil. A gente precisa despertar o Brasil. Manifestação na rua, sem cor de partido, sem bandeira, sem camisa da seleção, sem camisa vermelha. Vai com a roupa do teu trabalho. Porque se você é um trabalhador, você tá pagando essa conta. Então a melhor forma de você se identificar é vai com a roupa que você é do trabalho. Não importa se é entregador, se é Uber, se você trabalha na Faria Lima, não tá lá com o teu coletinho. Não importa. Vá lá, porque é sobre o Brasil que trabalha contra o Brasil que rouba. É isso.